Deus, dentro dela, a igreja, a vida dessa pessoa sofrerá um impacto extraordinário. Aonde ela pisa, vai causar impacto. Aonde ela pisa, resultados vai acompanhar ela, assim como acompanhava Jesus quando ele estava na face da terra. Jesus, ele chegava nos lugares, ele ensinava sobre o reino, ele revelava o reino para as pessoas aonde o reino estava, e ali, porque ele ensinava sobre o reino, sinais aconteciam, paralíticos andavam, leprosos eram purificados, mortos eram ressuscitados, demônios eram expulsos. Certa vez, a Bíblia disse que ali os fariseus questionou ele, falando com ele: olha lá, chamou ele de endemoniado, chamou Jesus de endemoniado, falou que Jesus estava expulsando demônios por Deus ser muito maioral dos demônios. Ele falou: se eu expulso por Deus ser muito, então por que expulsou aqueles que estavam lá expulsados? Por que expulsa vossos filhos então? Por que então seus filhos expulsam? Se eu estou expulsando por Beelzebul, por que então vossos filhos expulsam? Aí ela diz assim: mas se eu expulso é pelo tempo de Deus, é porque chegou a vós o reino dos céus. Aleluia. Aonde tem demônios sendo expulsos, ali a igreja está nos dizer algo: o reino de Deus está em operação naquele lugar. Não tem como o demônio ser expulso de um lugar aonde o reino de Deus não está em operação. Onde o reino de Deus não for reconhecido, porque até demônios serem expulsos, prova, Jesus que disse, que o reino de Deus é chegado naquele lugar. Você, o reino de Deus é revelado naquele lugar. O reino de Deus foi descoberto para aqueles que ali se encontram. Diga glória a Deus. Olha que interessante. Isso é interessante, isso é muito profundo. Isso é muito profundo, isso é extraordinário. E o reino de Deus não é uma religião, não tem nada a ver com a religião. O reino, ele tem uma constituição, que a constituição do reino é a Bíblia. A Bíblia não é um livro religioso, ela é a constituição do céu, na terra. E ela começou tanto na terra, que ela termina também na terra. Todo o corpo dela, todo o período que ela fala aqui, é para ser começar na terra, você começou na terra e também termina na terra. Olha que interessante. Nós precisamos aprofundar o reino de Deus, no conhecimento do reino de Deus, porque só no reino de Deus o homem encontra autoridade. Só no reino de Deus o homem descobre quem ele é de verdade. Ele descobre a sua verdadeira identidade. Identidade. Pega isso. Identidade, todos, filhos de Deus. Sabe, o fato de ser filho, você vê que interessante. O ser filho, ser chamado de filho, é identidade. É identidade. Ser chamado de filho por Deus, sabe, ser filho é identidade. Ser filho também é herdeiro. Mas a diferença nós vamos fazer como filho de Deus quando nós compreendemos o reino e andamos, vivemos na consciência desse reino. Então essa confissão aqui, ela não é do céu. Ela não é uma confissão do céu. Não. De jeito maneira. Então, o que eu falo, todo aquele que me confessar, diante de outros, diante dos outros, você é uma confissão para a terra. É uma confissão para a terra, diante dos outros. Olha, interessante. Quer dizer que se eu confesso, eu tenho que confessar isso diante de outras pessoas. Você também tem que confessar isso diante de outras pessoas. E olha que interessante. E ele está querendo dizer o seguinte: se nós confessamos ele diante de outras pessoas, o que ele vai fazer? Também eu confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Aí agora essa imagem. Mas aquele que me nega diante das pessoas, você vê que não é para o céu, isso aqui é para a terra. Aquele que me nega diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Olha que forte isso. Olha que profundo, igreja. Sabe? Nós preocupamos, igreja, com coisas. Nós aprendemos a preocupar com coisas.
fomos ensinados a preocupar com coisas. E, no entanto, nós deveríamos apenas focar, igreja, em ter um encontro com o Rei. Amém? Glória a Deus. Nós não deveríamos preocupar com coisas. Nós não deveríamos preocupar com saúde. Nós não deveríamos preocupar com recursos econômicos, financeiros. Não deveríamos preocupar com emprego. Não. Não deveríamos preocupar em realizar sonhos. Não deveríamos. Porque Jesus deixa bem claro que quem conhece o reino, quem tem um encontro com o reino, e quem, igreja, a Bíblia disse que o reino de Deus acrescenta para essas pessoas. Glória. Está lá em Mateus também, 6,33. E essas coisas não serão acrescentadas. E que coisas são essas? É aquilo que as pessoas querem viver. Sabe, Deus, Ele nunca mandou nós orar por saúde. Ele nunca mandou. Jesus nunca mandou nós orar por saúde. Nunca mandou nós orar por comida. Nunca mandou nós orar por vestes. Nunca, não, Ele não mandou nós preocupar com essas coisas. Ele disse que quem orava por comida eram os pagãos, os gentios. Mateus 6, versículo 9. Eles oravam por essas coisas. Ele disse assim: porque o vosso Pai já sabe que você precisa dessas coisas. Aleluia. Glória a Deus. O nosso Pai sabe que nós precisamos disso. Que nós precisamos disso. Mas o interessante, igreja, é que mesmo o Pai, sabendo que nós precisamos disso, por que então, muitas das vezes, vivemos como se estivesse precisando disso? Não precisamos disso. Na precisão dessas coisas, mesmo o Pai sabendo, e mesmo o Pai tendo dito para nós não orar por essas coisas, e o Pai diz, e a Bíblia diz, Jesus ensinando, ele diz: o vosso Pai sabe que você precisa. E nós vemos o nosso Pai, igreja, alimentando, nós vemos as aves do céu, nós vemos os pássaros, nós vemos os lírios do campo sendo cuidados. E muitas das vezes vivemos como se faltasse cuidado do Pai conosco, porque nós não compreendemos, por falta de compreensão, por falta de clareza. Então nós ficamos orando, sabe? E no entanto, tudo que o Pai quer é que nós oramos pelo avanço no reino na terra, porque nós não recebemos o reino por acaso. O reino de Deus foi colocado dentro de nós para que nós viemos, ou seja, cooperar com o crescimento desse reino. Eu tenho um reino a anunciar, você tem um reino também a anunciar. Amém? Aleluia. Você tem um reino a anunciar. Todos nós temos uma missão, e a nossa missão o quê? É anunciar esse reino. Por isso que Jesus está falando: qualquer que me confessa diante das pessoas, significa dizer, essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão de confessar. Sabe? No entanto, não deveríamos nos preocupar com nenhuma outra coisa, e apenas em confessar esse reino, e apenas falar sobre esse rei chamado Jesus. Amém? Só falar dele. Mas, no entanto, o que nós fazemos? Nós falamos de outra coisa. Nós falamos necessidade. Nós falamos problema. Porque a verdade é que quando alguém tem um encontro com o reino de Deus, quando alguém encontra com o reino de Deus, igreja, ele pode e ouve esse reino, ele passa a ouvir o reino, ele passa, ou seja, a alinhar com o reino, a seguir os princípios estabelecidos no reino. Igreja, depois desse encontro, tudo vai bem. Porque apenas ouvir falar do reino é outra coisa, mas quando tem um encontro com ele, aí é tudo diferente, tudo muda. Amém? Eita glória. Tudo muda. O encontro de uma pessoa, quando ela apenas ouve falar de Jesus, é uma coisa, mas a partir do momento que ela tem um encontro com Jesus, a partir daí ela vai viver algo extraordinário. Quando ela tem um encontro com Jesus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Quando ela tem um encontro, até que esse encontro aconteça, ela apenas vai ouvir
pessoas têm ouvido falar de Jesus e andam para um lado, andam para outro, encontram alguém falando de Jesus, mas você vê aquelas pessoas vivendo a mesma coisa. Você vê aquelas pessoas vivendo nos mesmos caminhos. Você vê aquelas pessoas, você vê que elas não fazem mudanças. Você vê que elas não mudam vossas vidas. Você vê que elas não mudam a conduta, não mudam os caminhos que andam. Porque isso só pode acontecer quando ela de fato, de verdade, tiver um encontro. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quando ela tiver o encontro. Aleluia. Então é preciso, gente, quando nós temos um encontro com o Reino de Deus, igreja, quando nós temos um encontro com o Reino, sabe, a partir desse momento, nós vamos atrair para nós tudo aquilo, igreja, que existe no Reino de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Quando nós ouvimos o Reino constantemente, temos um encontro com o Reino, então a partir daí nós vamos atrair para nós aquilo que tem dentro do Reino. Nós atraímos para nós. Aí nós manifestamos isso, aí nós mostramos isso, aonde chegarmos, aonde pisarmos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos a diferença, sabe? Nós precisamos ter clareza nisso, esse entendimento. Sabe por quê? Quando você conhece o Reino, passa a ouvir o Reino constantemente, igreja, passa a ouvir o Reino constantemente, conhece esse Reino, você não tem outra, ou seja, Deus não tem outra alternativa a não ser cuidar de você. Não ser cuidar de você. Você sabia que Deus ele é obrigado a cuidar de nós? Hã? Sabia que Deus é obrigado a cuidar de nós? Você sabia? Não sabia não? Deus ele é obrigado a cuidar de nós. Ele é obrigado a cuidar de nós. Você sabe por que Deus tirou o povo lá do Egito? É interessante, alguém fala assim, Deus é obrigado? É. Deus é obrigado. Da mesma forma, quando você compra uma... Quando você... Eu te mostro dessa. Quando você compra um telefone desse... Te dá um exemplo. Quando você pega esses telefones aqui, mas tem uma marca aqui, tem Samsung, tem uns que tem uma maçãzinha, nunca chama de lá. iPhone, o pessoal tem uma coisa que ela passa, aqueles bichos com uma maçãzinha por trás. Ó, aqui dali você acha que é o quê? Aqui dali é o símbolo da empresa. Quando que você compra um iPhone, um telefone que tem traz o símbolo da empresa, eles fabricam, colocam o símbolo ali. E olha, é interessante. Aí você começa a comprar eles, instala ele direitinho, começa a usar, ele dá um problema, eles é obrigado a receber na garantia. Prestar todo o procedimento naquele aparelho, te entregar ele perfeitamente. Eles são obrigados a cumprir com aquilo que eles prometeram com a garantia. Sabe por quê? Sabe que eles cumprem não é porque você comprou e pagou. Porque ele tinha no iPhone com uma empresa dessa, não é nada. Mas eles cumprem é por causa da reputação deles. Eles cumprem com a responsabilidade deles é por causa da reputação. Por que Deus é obrigado a cuidar de nós? Por causa da reputação dele. Da reputação dele. Quando Deus tirou o povo do Egito, no caminho, no deserto, Deus queria eliminar aquele povo. Porque o povo, sabe, se tornou aquele povo murmurando, reclamando, ficava no ouvido de Moisés, enchia a cabeça de Moisés, Deus, não aguento mais, Deus questionando com Deus, reclamando com Deus, estava de êxito, reclamando de Deus. Aí Deus, sabe, o povo estava com fome, Deus mandava comida. O povo estava frio, Deus mandava uma coluna de fogo. E ali era tudo a presença dele ali, fogo era ele, tudo ali era ele.
frio, mandava a coluna de fogo. Estava calor, durante o dia, ele mandava uma nuvem. Deus cuidando daquele povo, e o povo reclamando. E o povo querendo, sabe, partir para aquela ladeira. Chegou o momento em que Deus queria eliminar todos eles naquele deserto. Deus queria acabar com aquele povo. Moisés entra na frente e fala assim: se o Senhor te matar eles aqui, o que eles lá vai falar do Senhor? Vão dizer que o Senhor tirou eles lá para matar? Quer dizer, vai falar mal do Senhor e o seu nome. Porque antes de Deus tirar eles de lá, Deus primeiro deixa bem claro, falou para Moisés que ele tirou aquele povo de lá, não que o povo queria sair, mas porque Faraó estava blasfemando o nome de Deus. Faraó ficava lá se gabando: eu quero ver se o Deus de vocês vai tirar vocês daqui. Eu quero ver, porque vossos pais clamaram e ele não fez nada. Então eu quero ver se o Deus de vocês vai tirar ele daqui. Zombando, escarnecendo da reputação de Deus, do nome de Deus, do caráter de Deus. Aí Deus vai tirar aquele povo de lá por causa do nome dele. Por causa do nome dele. E olha que interessante. Então Deus, ele é obrigado a cuidar de nós. Mas aí alguém fala assim: mas como funciona isso, apóstolo? Bem, quando Jesus deixou bem claro aí, quando nós confessamos que Jesus é o Rei diante dos homens, quando nós confessamos que Jesus, que quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, conhece sobre Jesus, sobre o reino dele, a vida dessa pessoa muda. Quando nós falamos isso para alguém, ele não vê outra alternativa a não ser confirmar aquilo que você falou na vida da pessoa. Aleluia. Amém? Olha que interessante, ele não vê outra alternativa. Ele não vê outra alternativa. E a pessoa já imaginou alguém, por exemplo, procura, se alguém se levanta aí nesse fulano, Deus, o Espírito Santo está em mim, revelando sonhos, discernindo sonhos. Quando a pessoa fala isso, olha, o Espírito Santo está em mim e ele revela sonhos, e ele discerne sonhos. E aí as pessoas começam a chegar: você acha que o Espírito Santo vai fazer? Ele deixou claro que aqueles que confiam nele não é confundido. O que vai acontecer, igreja? O Espírito Santo